aqueles que ainda não falei, logo no início da nossa live, graça e paz. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o Advento, né? Nós estamos junto com muitos cristãos ao redor do mundo celebrando esse momento, né? Essa ressignificação do Natal, uma antiga festa pagã que cultuava um ídolo, e então muitos ouviram o Evangelho, se voltaram para o Senhor, pararam de idolatrar e começaram a adorar somente ao Senhor. Então, aquela data festiva, eles ressignificaram. Isso é importante para a gente. Nós não temos que desprezar essa data porque não foi o dia certo que Jesus nasceu, nós sabemos disso. O problema não é o dia, o problema é que vale celebrar as realidades do Evangelho, as boas notícias do Evangelho. E parte integrante desse Evangelho é que o Senhor precisou descer da sua glória, precisou se esvaziar a si mesmo, se humilhar, e se fazer um dos seus pequenos, das suas pequenas criaturas, como nós. Né? Então, os Evangelhos de Mateus e Lucas narram que Jesus nasceu como uma semente no ventre de uma mulher. Né? E os apóstolos vão repetir isso, né? Assim como nós nascemos, a semente de um homem e de uma mulher. No caso de Jesus, a semente de uma mulher é a semente do Espírito Santo de Deus Altíssimo, sendo ele verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus. Ele, então, se esvazia da sua glória e se faz um de nós, né? E um dos títulos de Jesus nos profetas, no Antigo Testamento, era Filho do Homem, um título messiânico. Ele mesmo se refere a ele nos evangelhos assim. Né? E aí eu quero falar com vocês sobre isso, porque Jesus encarnou, né? E ele andou entre nós, ele cresceu como um menino comum, junto à sua família, aprendeu uma profissão com seu pai terreno, né? De criação, cresceu com seus irmãos e irmãs, diz o Evangelho, né? O Evangelho diz que Maria e José tiveram, e dá o nome aos filhos, inclusive, de Maria, né? E cita as irmãs de Jesus. Então ele cresceu na sua comunidade, em meio aos judeus, né? Lá em Israel, lá na Judéia, na Galiléia e também na Judéia, né? Então ele se tornou um homem, mas ele sempre foi, desde a sua concepção pelo Espírito Santo, perfeito Deus e perfeito homem. E é por isso que ele andou entre nós, mas diferentemente de nós. Isso é muito importante. Porque ele andou como qualquer um de nós, ele teve uma vida como nós, como você e eu, né? Homens e mulheres comuns. No entanto, diferentemente de nós, ele jamais pecou. Sua vida sempre foi perfeita, seu caráter sempre foi perfeito, como filho de Deus que ele era. Então, ele agradou, honrou e glorificou o Pai ao longo de toda a sua vida, sem jamais ofender o Pai, sem jamais se rebelar, sem jamais descrer. E ao contrário de nós, porque nós já nascemos no mundo caído, nós já nascemos. Não vamos colocar a culpa em Adão e Eva, porque se fôssemos nós lá, nós teríamos feito a mesma escolha, quando nós tínhamos livre-arbítrio. Isso é importante, né? Porque as pessoas falam assim, nós temos livre-arbítrio. Na verdade, nós temos livre escolha. Mas nosso arbítrio está contaminado por essa inclinação que a Bíblia fala para se rebelar contra Deus, para descrer de Deus, para sermos nós mesmos nosso próprio Deus, fazermos nossas escolhas segundo nossos desejos e paixões interiores que nada tem a ver com o Senhor. E Jesus não, Jesus fez a boa escolha. E ele escolheu continuar submisso ao Pai e sendo fiel ao Pai. E viveu, então, toda a palavra, toda a sua vida segundo o caráter e a natureza do Pai. E jamais transgrediu a lei de Deus. Isso é importante. Por que é importante? É importante porque nesse tempo que nós celebramos a vinda do menino Jesus, nós não podemos ficar parados na história, nós não podemos apenas recordar o que os evangelhos falam, citam como sendo história a respeito do Filho de Deus. Né? Nós não adoramos mais o menino Jesus. Nós nos lembramos e nos alegramos e louvamos a Deus por ele ter vindo como um menino, mas ele cresceu, ele andou entre o seu povo sem pecado, por uma razão, por um motivo maior.
E nós precisamos entender que nós não podemos ficar apenas lembrando da história e adorando o que ficou lá atrás na história, 2000 anos atrás, mas nós precisamos adorar quem ele é hoje. E precisamos entender por que ele fez o que ele fez há 2000 anos atrás. E nós precisamos permitir que a história dele entre na nossa história, que ele penetre na nossa vida, que a vida dele penetre em nós, e que a nossa vida se identifique com a vida dele, porque essa é a razão que ele mesmo diz por que veio. E é isso que eu quero ver com vocês hoje na Escritura. O que Jesus diz sobre sua própria vinda? O que ele mesmo diz na Escritura, na Palavra de Deus, que nós celebramos hoje, né, o dia da Bíblia? O que ele mesmo diz, que seus profetas e apóstolos registraram, da razão dele ter vindo, como um homem comum, sendo ele mesmo Deus. Né? E eu quero começar, queridos, dizendo que há pelo menos 3 versos no qual Jesus esclarece o motivo dele ter vindo para nós. O primeiro está lá em Lucas, capítulo 4, verso 43. E ele diz assim, lá no início do seu ministério, né, quando ele começou a curar, a expulsar os demônios das pessoas, a libertar as pessoas do mal, né, quando ele começou a revelar que ele era o Messias prometido nas Escrituras para salvar seu povo dos seus pecados, mediante a fé. Né? Quando ele começou a pregar, arrependam-se e creiam, né? Porque ele era o rei dos reis que havia chegado. Né? Então ele diz assim, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia, para o povo judeu. Né? Ele veio primeiro para o seu povo, depois também como luz para os gentios. Né? Os apóstolos deram continuidade a essa obra aos não-judeus. Mas, queridos, Jesus diz que a primeira razão dele ter vindo é anunciar as boas notícias do reino de Deus que era chegado na sua pessoa para todos. Trazer essa revelação prometida durante muitos séculos pelos profetas no Antigo Testamento, séculos antes, desde Abraão, desde Moisés, talvez antes, lá desde Adão e Eva, né, como nós lemos no registro de Gênesis 2 e 3. Né? Então, queridos, Jesus veio para se anunciar, para se revelar plenamente, para anunciar que há um reino, que nós não somos os reis, ele é o rei verdadeiro, nós precisamos nos arrepender por termos achado e ignorado por tanto tempo isso, e nos voltarmos e submetermos a ele, e crermos nele. Então ele veio para anunciar isso. Mas, além de anunciar essa mensagem, muitas pessoas se equivocam, porque acham que Jesus veio apenas para trazer uma nova ética, um novo código moral, uma novas instruções. Olha, viva assim porque você vai ser feliz. Faça isso porque você consegue. Muito pelo contrário. O ensino de Jesus, a mensagem de Jesus nos evangelhos e a mensagem dos apóstolos são impossíveis de ser cumpridas por qualquer ser humano. Nós temos apenas uma vida aqui na Terra e depois disso vem o juízo. Né? Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, que a gente tem dezenas, centenas, milhares de vidas para tentar nos aperfeiçoar por nós mesmos. A Bíblia diz que isso é impossível. Você pode viver 1 milhão de anos, você não vai conseguir chegar lá. E isso já era verdade pela lei. Na verdade, a Bíblia diz que a lei foi dada ao povo judeu para mostrar a toda a humanidade que nós não podíamos, que ninguém estava apto a viver no padrão do caráter de Deus, a ser perfeito, conforme Deus nos criou para ser. Ninguém está apto para isso, ninguém poderia, jamais, tentando a vida toda, milhares de vidas, milhares de anos.
Nós precisamos da vida de Jesus em nós. É isso que a Bíblia ensina e Jesus deixa claro. Mais à frente no Evangelho, Jesus vai dizer, falando na terceira pessoa do singular, né, se referindo ao título messiânico dele do Antigo Testamento, ele vai dizer que o Filho do Homem, ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Que ele não veio para os sãos, aqueles que se julgam autossuficientes, capazes de chegar lá por si mesmos, de alguma forma, né? E estão satisfeitos com suas próprias vidas, que acham que podem ser perfeitos ou já são perfeitos. Ele não veio para esses, ele veio para aqueles que reconhecem e admitem humildemente que há um problema fundamental neles, que eles não podem resolver por si mesmos. Não importa quantas vidas pudessem viver, quantos milhões de anos pudessem viver, mas que precisam do Filho de Deus por intermédio de quem todos fomos criados para ele. E por isso ele veio. Então ele diz, eu vim para os doentes, para dar saúde aos enfermos, né? Os doentes da alma. Mas há outro verso na Bíblia que diz a razão por que Jesus veio de uma maneira mais direta. Está lá em João 18, né? Deixa eu ler para vocês esse verso, que é tão importante, né? Lá João 18, quando ele já estava preso e foi levado a Pilatos, governador de Jerusalém, da Judéia, né? E lá em João 18, no versículo 37, Jesus responde assim para Pilatos, né? Pilatos diz assim para Jesus, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dissestes que sou rei. Como quem diz assim, eu sou, você está dizendo, né? Você está reconhecendo que eu sou rei, né? De fato, por esta razão nasci, diz Jesus. Por essa nação, por esse motivo eu nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que palavra, né, queridos? Eu nasci para isto. Ele, como Rei dos Reis, ele nasceu para isso, para dar testemunho da verdade. E ele mesmo vai dizer, eu sou a verdade. Ele veio dar testemunho da sua realidade, da necessidade que todos temos dele, dessa verdade, do seu reinado sobre nós, do seu senhorio sobre nós, da sua salvação. E ele diz assim, aqueles que são da verdade ouvem a minha voz, dão ouvidos ao que eu digo, dão atenção sincera, verdadeira, de coração ao que eu digo, se inclinam para o que eu digo, né? As minhas ovelhas discernem a minha voz. Então, querido, se você é da verdade, você ouve essa palavra e você sabe que Jesus é a verdade. E ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus digno de ser adorado, do qual nós nos distanciamos pela nossa rebelião e incredulidade, e ao qual nós somos chamados a nos arrepender e nos submeter, crendo nele, como sendo a verdade que nos liberta de nós mesmos. E aí há mais um verso na Escritura, queridos, que eu quero ressaltar para você, que está em João 12. Esse é um verso importantíssimo, João 12, 27. Esse é um verso central que Jesus fala de si mesmo, né? E Jesus está dizendo assim, João 12, 27, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Ele estava falando da sua morte, que haveria de acontecer em breve. Ele estava falando com seus discípulos, né? Quem me serve precisa seguir-me onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai também o honrará. Ele está falando da sua morte para os discípulos. E aí ele diz assim, agora meu coração está perturbado.
E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto. Olha o que Jesus diz, querido. Olha que coisa esclarecedora, né? Porque ele veio como um homem sobre a terra. Não foi apenas para ser um exemplo, para ser um modelo de perfeição. Ainda que ele fosse perfeito, o único ser humano perfeito que já pisou sobre a terra. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Ele veio para morrer. Jesus não morreu por acaso. Jesus não morreu porque as pessoas não o compreenderam. Jesus morreu porque foi por isso que ele veio ao mundo. Para viver uma vida sem pecado. Ser digno da nossa salvação. E para entregar a sua vida espontaneamente, como ele diz no Evangelho, eu mesma a dou, ninguém a pode tirar de mim. Ainda que líderes romanos e alguns líderes judaicos tenham sido instrumentos para a sua morte, ele entregou a sua vida, ninguém podia tirar a vida dele, se assim ele não a entregasse. Porque ele tinha toda a autoridade já sobre os céus e a terra. Ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele veio para morrer e derramar até a última gota do seu sangue. Por que isto é importante? Aí ele fecha o verso dizendo assim, Pai, glorifica o teu nome. Né? Ele vai dizer lá em João 17, para isto eu vim, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como? Na sua morte e ressurreição. Ele veio para morrer, ser sepultado, e ao terceiro dia, né? Ao terceiro dia, ressuscitar dentre os mortos. Comparecer na presença dos seus discípulos já ressurreto. Isso ficou muito claro para todos eles, como nós podemos ver nas Escrituras, e por causa disso eles se tornaram mártires do Senhor, porque eles conheceram a verdade, foram libertos pela verdade. E então, voltar à sua glória e enviar o seu Espírito Santo. Para quê? Para que nós pudéssemos penetrar na sua história e a sua história pudesse penetrar em nós. Não é apenas para que nós pudéssemos cultuar a história do menino Jesus, do homem Jesus, mas para que o homem Jesus, na sua morte e ressurreição, fizesse parte de nós. E ele vai dizer isso claramente, queridos, a Escritura diz isso claramente. Ninguém diz isso melhor do que Paulo, né? Paulo diz isso claramente em Romanos 6, mas é um verso que eu gosto muito, que está lá em 2 Coríntios 5, né? 14 e 15, onde Paulo nos diz, falando sobre Jesus Cristo, sobre nosso Senhor, ele diz que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, queridos, veja bem, Jesus morreu por todos, e ele está se referindo à igreja, ele está falando todos aqui, aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram, né? Porque, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a sua morte redentora só alcança aqueles que creem. Mas ele diz, ele não morreu por todos, logo todos morreram. Como assim? E ele esclarece isso lá em Romanos 6, dizendo assim, vocês, os que creem, morreram com Cristo na sua morte na cruz.
Nós fomos incluídos por Cristo quando cremos nele na sua morte na cruz há 2000 anos atrás. Morremos para quem? Para nós mesmos, para não vivermos mais para nós mesmos, mas para ele, que por nós morreu e ressuscitou, diz Paulo em 2 Coríntios 5. Morremos para o pecado, para a nossa rebelião contra Deus, de sermos nós mesmos nosso Senhor, seguirmos os desejos da nossa alma e nossas paixões, nossos ídolos, nossos pensamentos, para dizermos não a tudo isso e dizermos sim para a nova vida que ele nos propõe mediante a sua ressurreição. Porque assim como ele diz que nós fomos incluídos na sua morte, morremos para nós mesmos, para o nosso ego, para o nosso pecado, nós também fomos incluídos lá atrás, na sua ressurreição, e renascemos espiritualmente. Paulo diz que vocês estavam mortos espiritualmente, estavam mortos nos seus delitos e pecados. E Jesus os incluiu na sua ressurreição há 2000 anos atrás, e vocês agora têm uma nova vida em Cristo. Vocês são nova criação, nova criatura, para viver segundo o Espírito de Deus pela fé, para viver segundo a vontade de Deus, para viver para o inteiro agrado do seu Criador, para viver debaixo do seu senhorio. Então, queridos, isso é sobrenatural. Isso não é natural, isso não é apenas um exemplo, um modelo a ser seguido, que nós jamais conseguiríamos seguir, que as pessoas se jactam, que as pessoas se orgulham. Não, eu consigo, eu faço, eu aconteço. Mas ninguém consegue, é só orgulho e vaidade. Nós só conseguimos quando entendemos e cremos que morremos com Cristo para o nosso ego, para nós mesmos, e ressuscitamos com Ele, nessa semente da nova vida dentro de nós. Que quando nós vivemos pela fé nele, na sua graça, na sua vida ressurreta, na sua vida glorificada, no Espírito Santo que ele fez habitar em nós, então nós vivemos no seu poder uma nova vida. E nós precisamos reconhecer que a maior parte do tempo nós vivemos segundo nossa velha natureza, né? Nós teimamos em sair da cruz, o que Jesus não fez, e viver segundo o nosso ego, segundo nossos maus desejos, segundo nossos pensamentos, longe do senhorio de Cristo. E ele continua nos chamando dia a dia. Volte-se para mim, arrependa-se e creia. Viva pela fé. Viva pelo poder que me ressuscitou dentre os mortos, o poder do Espírito que eu fiz habitar em você. Viva debaixo da minha direção, segundo a minha palavra. E nós, então, voltamos dia a dia para viver pela fé no Espírito Santo que ele fez habitar em nós. Essa é a prática, a dinâmica da vida cristã. Ela é espiritual, ela é sobrenatural, ela é de comunhão direta com o Criador, que se fez nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo. Então, queridos, Jesus veio para isso, e só quando nós finalmente nos damos conta, eu preciso da vida que Jesus me oferece por meio da sua morte, da sua ressurreição, para viver a vida plena e ter a vida eterna que ele me promete, para ter a alegria que o Espírito Santo nos traz quando flui em nosso interior, para ter a paz que o mundo não pode dar, essa esperança maravilhosa que nos alegra, que nos renova a cada manhã, né? Das misericórdias, da compaixão, de experimentar dia a dia o amor de Deus de uma maneira verdadeira em nosso corpo, em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Só é possível quando Jesus deixa de ser apenas uma história que aconteceu há 2000 anos atrás e ele entra na minha vida. E eu deixo a vida dele entrar em mim. Sua morte e ressurreição mediante a fé. E o seu senhorio. Porque ele está na sua glória, como Deus eterno. E ele dirige a nossa vida por meio do seu Espírito Santo, quando nós vivemos pela fé. Então, queridos, isso é importantíssimo, é isso que significa ressignificar o Natal, a vinda de Jesus em carne.
viver essa realidade, fazer parte desse povo que ele reúne por meio do seu Espírito, faz essa unidade, um só ser humano novo, que ele está criando para habitar com ele por toda a eternidade. Esse é o projeto de Deus. Um só povo habitando novos céus e nova terra por toda a eternidade. Mas isso depende de nós vivermos essa vocação dia a dia de andarmos por fé no Cristo que morreu e por nós ressuscitou. Para Ele, não para nós. Para o seu amor, não para nós mesmos. Né? Isso nos livra, queridos, de uma busca frenética. Compreenda, isso é importante, de uma maneira prática. A busca frenética para que os outros nos admirem, para que os outros nos reconheçam, para que os outros nos deem atenção, para que os outros nos mimem, para que os outros nos amem. Porque os outros são tão pecadores quanto eu, quanto nós, e vão falhar conosco. E se nós colocarmos o nosso coração e nossa expectativa nisso, nós vamos nos frustrar e nos decepcionar. Nós não estamos aqui para sermos uma esponja que absorve a bondade, a caridade, o amor dos outros. Nós estamos aqui para viver para Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nós, amando como Ele nos amou, no espírito de serviço com o qual Ele nos serviu, a ponto de entregar sua própria vida por nós, amando os outros, nos importando com os outros, cuidando dos outros, dando atenção aos outros, orando pelos outros, servindo aos outros, testemunhando aos outros. Porque é aí que está a realização daquele que está em Cristo. Não é esperando receber, mas é se dispondo a dar, se oferecendo para servir ao Senhor na vida dos outros em amor, vivendo para o Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Esse é o sentido da nossa vida até que o Senhor volte, ou até que a gente vá ao encontro dele, aguardar o dia da ressurreição, e novos céus e nova terra. Não é viver mais para si mesmo, para buscar uma boa vida aqui, uma vida perfeita neste mundo, uma política perfeita, uma economia perfeita, uma vida tranquila. Isso ele não promete. A Escritura jamais promete isso. Mas promete que nós temos a vida com V maiúsculo nele e para sempre. Nada pode nos separar mais quando nós o recebemos em nossa vida e a sua vida participa da nossa vida. Nós estamos debaixo da vida dele, do senhorio dele, da direção do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, queridos, é isso. Não fique esperando dos outros. Se disponha, se ofereça para viver para Jesus em amor na vida dos outros. Flávio cantou uma canção linda aqui sobre o amor, baseada na Escritura. Né? Você já deve saber qual é o texto, já deve ter escrito aí, eu não li ainda, vou ler depois. Palavra de Deus. Essa deve ser a grande motivação, essa foi a grande motivação de Cristo. Ele veio por amor ao seu próprio nome, à sua glória, por amor à sua criação perdida, que caminhava para a morte eterna, sem ele. Para nos redimir, nos resgatar, nos trazer de volta, mediante a sua morte e ressurreição. Para isso ele veio. Quando nós entendemos isso, e acolhemos isso dentro de nós, e o acolhemos dentro de nós, a nossa vida muda. E ele faz parte de nós, nós fazemos parte dele. E aqui, então, nós não vivemos mais para ficar como quem está buscando as migalhas dos outros, porque nós já nos sabemos plenamente amados por ele e que ninguém pode nos tirar do seu amor. Nós desfrutamos desse amor perfeito, pleno, que transborda dentro de nós. E nós podemos, então, viver para amá-lo e amar aqueles a quem ele nos dirige neste mundo. Que essa seja também o seu significado de Natal, que essa seja a sua vida a partir deste Natal, a partir desse advento. Você vai encontrar felicidade no Senhor e no seu amor, e em viver para Ele e para os seus propósitos. Deus nos abençoe, queridos. Graça e paz.